A primeira vez que Eduardo Montenegro entrou na minha pequena loja de esculturas na Rua das Palmeiras, quase deixei cair a peça de barro em que trabalhava. Sua reputação o precedia, o bilionário da tecnologia cujo rosto aparecia ocasionalmente nas capas das revistas de negócios que eu folheava enquanto esperava no consultório do dentista. O que ele estaria fazendo naquele canto empoeirado da Vila Madalena? Minha loja, barro e pedra, mal dava conta das contas. Um antigo espaço reformado, com pé direito alto e abundante luz natural, servia tanto de ateliê quanto de galeria. O aroma marcante do barro molhado e da poeira de pedra impregnava tudo, minhas roupas, meu cabelo e até o sofá de couro surrado onde meu filho Lucas, de 7 anos, fazia os deveres depois da escola. Com licença, disse Eduardo, com uma voz mais suave do que eu imaginava. Você é a Rebeca Moraes? Vi sua escultura em mármore no Festival de Artes de Pinheiros no mês passado. Assenti, subitamente consciente do avental manchado de barro e do coque bagunçado, rendido à umidade do dia. Sou eu. Ainda bem que alguém se lembra daquela peça, respondi, surpresa, afinal, ela não estava exatamente em destaque. Escondida entre a escultura em vidro e aquela instalação feita com peças de bicicleta, comentou, com os olhos ligeiramente franzidos nas extremidades, mas seu trabalho tem algo que os outros não têm. Uma sensibilidade, como se você tivesse de alguma forma capturado o sopro em pedra. Senti as bochechas esquentarem com um elogio inesperado. Durante anos, eu criava peças que os donos de galerias achavam demasiado emocionais ou pouco comerciais. E ali estava um dos homens mais ricos do país, descrevendo minha obra com as palavras exatas que eu sempre sonhara ouvir. Obrigada, consegui dizer, gesticulando pelo modesto espaço. Sinta-se à vontade para olhar por aqui. A maioria das peças está à venda, exceto aquela série no canto, e são encomendadas. Eduardo percorreu a galeria com interesse sereno, examinando cada escultura com genuína atenção. Fez perguntas pertinentes sobre minhas técnicas e inspirações. Sem mencionar preços, sem a pompa de quem exibe conhecimento artístico, apenas curiosidade e respeito. Você trabalha exclusivamente com pedra ou também faz bronze? Perguntou, traçando o ar acima de uma figura em calcário de mãos entrelaçadas. Principalmente com pedra, mas já fiz bronze quando encomendada. Prefiro a resistência da pedra, a forma como ela exige paciência e perdoa os erros. Ele então se voltou para mim, com algo indecifrável passando pelos traços de seu rosto. Perdoa os erros. Gosto dessa perspectiva. Quando, 1 hora depois, ele saiu adquirindo uma pequena escultura em alabastro de uma mulher lendo, tive a certeza de que aquele seria nosso único encontro. Homens como Eduardo Montenegro não se tornavam clientes frequentes em lojas como a minha. Mas ele voltou na terça-feira seguinte, logo após o almoço. E na terça seguinte também. Logo, suas visitas se tornaram parte regular da minha semana, ocorrendo com uma regularidade inesperada, a ponto de eu começar a reservar novas obras que poderiam lhe interessar. No aniversário da minha irmã, no mês que vem, disse ele, durante sua 5ª visita, enquanto examinava uma delicada peça de arenito que retratava as mãos de uma criança segurando um pássaro, ela sempre teve uma queda por pássaros. Você acha que ela iria gostar desta? Depende. Ela é do tipo que valoriza o que os outros podem ignorar? Perguntei, observando sua reação. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto. Exatamente ela. Com o passar das semanas, fui descobrindo fragmentos da vida dele. Que tinha uma irmã chamada Catarina, que lecionava no ensino fundamental mesmo com toda aquela fortuna. Que morava sozinho num sobrado reformado em Higienópolis, embora pudesse adquirir mansões pelo mundo afora. Que seus pais, professores, investiram cedo em sua startup e faleceram antes de ver o quão bem-sucedido seu filho se tornaria. Em troca, ele soube de mim. Da minha antiga paixão pela escola de arte, adiada quando engravidei de Lucas no último ano. Do meu divórcio de Marcos, pai de Lucas, que decidiu, afinal, que ser pai e enfrentar a vida ao lado de uma artista não era o que queria para si. Da forma como transformei uma loja de esquina prestes a fechar no meu estúdio, com a ajuda do meu vizinho idoso, Sr. Almeida, que ainda nos trazia coxinhas toda sexta-feira.
O que mais me surpreendia era que Eduardo nunca me fazia sentir como um caso de caridade. No mundo em que eu constantemente calculava, será que posso comprar novas ferramentas de escultura ou Lucas precisa urgentemente de um tênis novo? Eduardo me tratava como uma igual. Uma artista cujo trabalho tinha valor. Uma mulher cujos pensamentos mereciam atenção. Sabe, confidenciou numa tarde chuvosa, enquanto Lucas cochilava no sofá, atrás de uma estante, tenho dezenas de amigos que adorariam me receber em casa ou ter minha presença em suas festas. Pessoas que riem de verdade das minhas piadas e concordam com tudo que eu digo. Continuei lixando a borda de uma nova peça, deixando-o falar. Mas aqui, nesta loja, me sinto normal. Você me trata como pessoa, e não como uma conta bancária. Ele pegou um fragmento de mármore descartado, virando-o na palma da mão. Você sabe o quão raro isso é? Não soube responder. A verdade é que sua presença na minha loja se tornará algo que eu aguardava com uma intensidade que às vezes me assustava. Toda vez que o sino da porta tocava numa terça-feira, meu coração dava um salto que não sentia há anos. Não era apenas o rosto atraente ou a evidente fortuna dele. Era a forma como olhava para as minhas obras, realmente olhava, como se tentasse entender a alma por trás da pedra. Era como, às vezes, ele trazia café, lembrando exatamente do jeito que eu gostava. Era o respeito em sua voz ao falar com o Lucas, sem jamais se colocar acima, mesmo com a diferença de 30 anos entre nós. Essas percepções me perturbavam tarde da noite, quando o Lucas dormia e eu ficava sozinha com meus pensamentos. Eu já tinha sobrevivido a um desgosto antes. Haviam erguido muros para proteger tanto a mim quanto ao meu filho, consciente de como os homens podiam partir facilmente. E, no entanto, ali estava eu, permitindo que Eduardo Montenegro, bilionário, patrono e, cada vez mais, amigo, esculpisse, pouco a pouco, essas defesas. O que mais me aterrorizava não era o afeto crescente que sentia por ele, mas o medo persistente de que, um dia, assim como todas as belas coisas expostas em vitrines, eu deixasse de despertar seu interesse. E quando esse dia chegasse, não saberia se a vida cuidadosamente reconstruída que edifiquei permaneceria intacta. As terças-feiras assumiram um novo significado. A luz da manhã parecia mais brilhante, o ar do ateliê mais fresco. Eu ainda seguia minha rotina, acordava às 5h30 para esboçar novos projetos antes do Lucas se mexer, preparava seu famoso pão com manteiga de amendoim cortado em triângulos porque fica melhor assim, e o levava à escola municipal antes de abrir a loja às 9h, mas saber que Eduardo poderia aparecer transformava o cotidiano em algo cintilante de possibilidades. Naquela terça-feira de outubro, o dia amanheceu com a crocância típica do outono, adaptada ao nosso clima. Folhas amarelas e alaranjadas rodopiavam pelas amplas janelas da loja, às vezes grudando no vidro como se fossem uma instalação de arte natural. O Lucas usava seu suéter de dinossauro favorito na escola, insistindo que ainda não estava frio o bastante para o casaco de inverno, apesar dos meus protestos. Mãe, o T-Rex também vivia em clima frio, discutia ele com a lógica infalível de uns 7 anos. E eles nem usavam suéter. Eu ria, bagunçando seus cachos escuros, tão parecidos com os meus. Tá bom, mas leva o casaco mesmo assim. O T-Rex tinha pele grossa e você não tem. Com o Lucas na escola, eu trabalhava numa encomenda para o hospital local, uma peça memorial para a ala de câncer infantil do Hospital das Clínicas. A pedra desafiava-me naquele dia, revelando fissuras ocultas que ameaçavam se partir sob o meu cinzel. Já fazia horas que eu trabalhava, com a poeira cobrindo meus antebraços, quando o tilintar familiar do sino que anunciava a chegada na loja quebrou minha concentração. Hora errada? Perguntou Eduardo, na entrada, segurando 2 copos de café do café da esquina, o pequeno refúgio ali na esquina. Deixei minhas ferramentas de lado e limpei as mãos no avental. Nunca é hora errada para um reforço de cafeína. Ele sorriu, atravessando até minha bancada e depositando um dos copos. Latte de baunilha, com um extra de café. O fato de ele se lembrar do meu pedido ainda me dava um arrepio, mesmo que eu tentasse disfarçar. Obrigada. Essa pedra está particularmente teimosa hoje.
Eduardo inclinou-se para examinar o calcário parcialmente esculpido. O que ela vai ser quando terminar? Uma árvore com impressões das mãos de crianças formando as folhas. Para a ala memorial do Hospital das Clínicas. Bebi um gole do café, grata pelo calor e pela breve fuga do peso emocional do projeto. Deve ser difícil, comentou, em tom baixo. Criar algo belo a partir de algo tão doloroso. Assenti, apreciando que ele compreendia sem que eu precisasse explicar. Alguns dias parece impossível. Outros, sinto que é a única coisa que vale a pena fazer. A partir daí, acomodamo-nos num silêncio confortável enquanto eu mostrava a ele os esboços da peça. Outra qualidade que passei a admirar em Eduardo era que ele não sentia a necessidade de preencher os momentos de silêncio com conversa fiada. Circulava pela loja com a familiaridade de quem já faz parte do ambiente, por vezes pegando obras inacabadas para observá-las atentamente antes de colocá-las de volta com cuidado. E o mundo da tecnologia, como anda essa semana? Perguntei, curiosa sobre sua vida fora daquele refúgio. Apesar da amizade crescente, eu sabia muito pouco sobre seus dias além do vago entendimento de que comandava uma empresa de tecnologia de sucesso. As habituais partidas de xadrez corporativo, suspirou, dando de ombros como se quisesse soltar a tensão. Estamos lançando uma nova plataforma de privacidade no mês que vem, mas o Conselho insiste em incluir recursos que comprometem justamente a privacidade que prometemos proteger. E você luta contra isso? Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Digamos que as discussões na diretoria têm sido acaloradas. Meu diretor financeiro acha que sou idealista demais. Talvez eu seja mesmo. O mundo precisa de mais bilionários idealistas, comentei, meio em tom de brincadeira. Ele riu, mas havia um cansaço em seus olhos que eu não notara na primeira vez. Sem pensar, alcancei seu braço brevemente. Ei, você está bem? No instante em que meus dedos tocaram a fina lã de seu suéter, senti uma sutil mudança no ar entre nós. Seus olhos encontraram os meus e, por um segundo, vislumbrei algo vulnerável, algo que acelerou meu coração. Estou bem, respondeu, embora a voz traísse o cansaço. Apenas cansado de lutar as mesmas batalhas. Às vezes me pergunto como seria fazer algo concreto com as mãos, como você. Criar, em vez de apenas gerir. Você pode tentar, sugeri, indicando um pequeno bloco de barro na minha bancada secundária. Sempre digo ao Lucas que todo mundo pode criar algo. Basta tentar. Para minha surpresa, Eduardo arregaçou as mangas e aproximou-se do barro. Você pode se arrepender desse convite. Durante a próxima hora, conduzi suas mãos pelo básico de moldar o barro, lutando para ignorar o calor que se espalhava por mim cada vez que nossos dedos se tocavam. Havia algo de profundamente íntimo em ensinar alguém a criar, ver seu rosto se transformar com concentração e, de vez em quando, com a alegria de ver o material ceder à intenção. Parece uma caneca de café meio deformada, riu, examinando sua criação. Tem personalidade, insisti. Além do mais, você devia ver minhas primeiras tentativas. Pelo menos a sua já se parece com algo. O sino tocou novamente e a senhora Shen, da floricultura ao lado, apareceu acompanhada do Lucas. A escola havia terminado mais cedo por causa do dia de capacitação dos professores, algo que eu completamente esqueci enquanto me absorvia na aula improvisada com Eduardo e o barro. Rebeca, vim buscar seu menino. Ele me ajudou a arrumar uns buquês por uns 20 minutos. Um ótimo ajudante, anunciou a senhora Shen, radiante, enquanto o Lucas sorria orgulhoso. Obrigada, senhora Shen. Espero que não tenha atrapalhado. De jeito nenhum. Bom garoto. Notou a presença de Eduardo e lançou-me um olhar cúmplice que me fez corar. Ah, seu amigo voltou de novo. Que bom. Com um aceno e um sorriso contido, ela se despediu, deixando nós três sozinhos. Os olhos do Lucas se iluminaram ao ver Eduardo. Senhor Montenegro. O senhor trouxe o livro que me contava? Ergui as sobrancelhas. Que livro? Eduardo retirou de sua pasta uma cópia gasta de De Phantom Toborot.
Comentei que era meu livro favorito quando tinha a idade do Lucas. Achei que ele poderia gostar. Mãe, sabia que tem um cão que funciona como vigia? Disse Lucas, já folheando as páginas com entusiasmo. Não sabia, respondi, tocada pelo presente singelo. Não era caro nem chamativo, apenas um livro querido que Eduardo queria compartilhar. Enquanto Lucas se acomodava no sofá com seu novo tesouro, Eduardo e eu limpávamos o barro da aula improvisada. Nossas mãos se encontraram brevemente na pia durante a lavagem, e senti aquele já familiar arrepio no peito. Obrigado pela sessão de terapia criativa, comentou suavemente, para que o Lucas não ouvisse. Era exatamente o que eu precisava hoje. Sempre, respondi, significando mais do que talvez devesse. Conforme a luz da tarde começava a esvanecer, alongando as sombras pelo chão do ateliê, o Lucas largou a leitura e se dirigiu à sua mesa habitual no canto, onde costumava fazer os deveres. Hoje, porém, ele tirou o caderno de desenho e começou a rabiscar com intensa concentração, lançando olhares ocasionais para Eduardo. Eu retomei o trabalho na peça memorial, grata pelo fato de a pedra estar colaborando mais agora. Eduardo circulava pela loja, examinando obras finalizadas e em andamento, fazendo perguntas ou comentários de vez em quando. Nós três vivíamos numa bolha de aconchegante intimidade doméstica, que ao mesmo tempo parecia estranha e surpreendentemente adequada. Quando meu celular vibrou com o lembrete do jantar, percebi o quão tarde já havia ficado. Acho que devo começar a fechar a loja, disse, relutante. Eduardo assentiu, recolhendo seus pertences. Claro. Obrigado pela aula de escultura. Ao se preparar para sair, o Lucas de repente interrompeu da sua mesa. Senhor Montenegro, o senhor vem jantar? A mamãe fez lasanha ontem e sobrou bastante. Fiquei paralisada, mortificada pela inocente convocação do meu filho. Lucas, o senhor Montenegro provavelmente tem planos, comecei a dizer. Na verdade, Eduardo interpelou, eu não tenho nenhum compromisso. E, aliás, adoro lasanha. Nossos olhares se encontraram do outro lado da loja, e pude ver a pergunta silenciosa no olhar dele. Estaria eu ultrapassando um limite? Provavelmente. Mas, de algum modo, eu também desejava ultrapassá-lo. Adoraríamos recebê-lo, ouvi minha voz dizer, mas devo avisar que nosso apartamento no andar de cima não é exatamente um sobrado de Higienópolis. Ele sorriu, com um alívio perceptível relaxando os ombros. Sempre acreditei que boa companhia vale mais do que o lugar. Enquanto trancava a porta da loja e os conduzia pela estreita escadaria até nosso modesto apartamento de 2 quartos, não consegui me livrar da sensação de que aquela terça-feira comum se tornará extraordinária, como se estivéssemos cruzando um limiar que eu nem sabia que existia. O jantar com Eduardo foi surpreendentemente confortável. A pequena mesa da cozinha, habitualmente abarrotada dos deveres do Lucas e dos meus esboços, fora limpa e posta com pratos descombinados e talheres de segunda mão que compunham nosso conjunto. A lasanha, reaquecida e acompanhada de uma salada simples, jamais tivera um sabor tão delicioso. A conversa fluía naturalmente, pontuada pelas intervenções entusiasmadas do Lucas sobre a escola, dinossauros e o livro que Eduardo lhe dera. Observei, maravilhada, enquanto ele respondia a cada pergunta do meu filho com genuíno interesse, sem olhar para o celular ou demonstrar impaciência, um contraste gritante com meu ex-marido, que sempre via as conversas com o Lucas como meras interrupções e não interações. Sua casa é realmente grande? Perguntou Lucas, balançando as pernas debaixo da mesa enquanto terminava sua segunda porção de pão de alho. Lucas, repreendi suavemente, isso é um pouco pessoal. Eduardo riu. Tudo bem, Rebeca. Na verdade, Lucas, minha casa não é tão grande quanto se imagina. É um velho sobrado, com 4 andares, mas cada um é bem compacto. Tenho muitas janelas e um jardim no telhado onde cultivo tomates no verão. Legal. Posso ver algum dia? Exclamou Lucas, com os olhos arregalados de empolgação. Quem sabe um dia, respondeu Eduardo, lançando um olhar breve para mim, se sua mãe achar que é uma boa ideia. Eu me ocupei em arrumar os pratos, desconfortável com a implicação de futuros planos, mas sem querer descartar a possibilidade.
Quem está com vontade de um sorvete? Temos de chocolate e de baunilha. Os dois, por favor. Exclamou Lucas, como de costume. Eduardo levantou-se para ajudar com a louça. Deixe comigo, insistiu, tomando os pratos das minhas mãos. Nossos dedos se tocaram e senti aquela faísca familiar. Nem chega a ser culinária de chefe, brinquei. Só o repertório de uma mãe que faz receitas que podem ser reaquecidas. Não se subestime, respondeu em tom baixo, você criou um lar maravilhoso. Algo no tom dele me fez olhar para seus olhos. Havia neles admiração, mas também um toque de saudade que me pegou de surpresa. Logo a conversa tomou outro rumo, e logo o telefone tocou me lembrando que era hora de fechar a loja. Eduardo, então, recolheu seus pertences e se despediu, enquanto Lucas, ainda encantado, perguntava se ele viria ao seu espetáculo escolar, onde ele interpretaria Árvore número 3, com as falas mais longas entre todas as árvores. Lucas, o Sr. Montenegro pode estar ocupado com seu trabalho importante, tentei explicar. Eu adoraria que o senhor viesse, interrompeu Eduardo, se a mamãe concordar, é claro. O Lucas me lançou um olhar suplicante. Por favor, mãe? O papai já disse que não pode vir por causa de uma viagem de trabalho. A simples menção de Marcos provocou em mim uma pontada familiar de decepção, não por mim, mas pelo Lucas, que ainda nutria a esperança de aprovação paterna, apesar de anos de promessas quebradas. Claro que o senhor Montenegro pode vir, se ele quiser, disse, sem conseguir negar essa pequena felicidade ao meu filho. O Lucas sorriu e se aconchegou mais perto de Eduardo, abrindo o livro que havia recebido mais cedo. Pode ler um pouco para mim? A mamãe faz todas as vozes quando lê, mas aposto que o senhor também faz vozes legais. Eu comecei a protestar, já estava tarde e não queria ocupar ainda mais o tempo do Eduardo, mas ele já folheava a primeira página, limpando a garganta de maneira dramática. Era uma vez um menino chamado Milo, que não sabia o que fazer consigo mesmo, leu, dando vida aos personagens com diferentes sotaques e inflexões, não apenas às vezes, mas sempre. Enquanto Eduardo lia, dando voz a cada personagem, o Lucas se aconchegava contente contra ele. Observei-os juntos, com uma sensação estranha crescendo dentro de mim. Não era só que eles combinavam, e embora combinassem, mas que aquela cena de tranquilidade doméstica parecia um vislumbre de outra vida, uma onde momentos assim não fossem exceções raras, mas sim parte do cotidiano. Quando Eduardo terminou o primeiro capítulo, os olhos do Lucas começaram a pesar, apesar de suas protestas de que não estava com sono. Hora de dormir, campeão, disse, levantando-me. Diga boa noite ao Sr. Montenegro. Boa noite, Sr. Montenegro, murmurou o Lucas, deslizando para fora do sofá. Então, com aquela explosão de energia típica das crianças antes de dormir, ele correu e envolveu Eduardo num abraço apertado. Obrigado por ler. Oh! Senhor faz vozes incríveis. Vi o semblante surpreso de Eduardo se transformar em genuíno afeto enquanto retribuía o abraço. Sempre, Lucas. Até breve. Depois, levei o Lucas ao banheiro para escovar os dentes, ciente de que Eduardo ainda me aguardava na sala. Quando voltei, após deitar o Lucas, encontrei Eduardo examinando uma fileira de pequenas esculturas emolduradas na estante, peças pessoais que criei em momentos particularmente difíceis. Essas são diferentes do que você expõe na galeria, comentou, em tom suave, mais cruas. Assenti, desconfortável com a exposição. Essas peças eram meus desabafos, manifestações tangíveis de sentimentos que não conseguiam se traduzir em palavras, e não eram para venda. Eu não estou querendo comprá-las, explicou ele gentilmente, só admiro sua honestidade. Algo na forma como ele via além da superfície, alcançando o coração da minha arte, me desarmou. Ali, na suave iluminação do meu modesto apartamento, com os sons da cidade adormecida filtrando pelas janelas, senti os muros que construí em torno do meu coração começarem a tremer. Acho que devo ir, disse Eduardo, pegando o casaco. Obrigado novamente pelo jantar. E por tudo. Caminhei com ele até a porta, intensamente consciente do espaço cada vez menor entre nós naquele estreito hall. Obrigada por proporcionar uma noite tão boa ao Lucas.
Ele não recebe muita atenção masculina, não desde, o Marcos não está por perto, completou Eduardo para mim. O Lucas é um garoto incrível. Ele merece o melhor. É verdade, concordei, quase num sussurro. Ficamos parados na soleira, com o ar carregado de sentimentos não ditos. Eduardo estendeu a mão lentamente, como se me desse tempo para recuar, e ajeitou um cacho rebelde atrás da minha orelha. O toque provocou uma eletricidade que percorreu todo o meu corpo. Rebeca, começou ele, com a voz rouca, o som dos pezinhos apressados no corredor quebrou o momento. Afastamo-nos quando o Lucas apareceu, esfregando os olhos sonolentos. Esqueci de perguntar uma coisa importante, anunciou, olhando para Eduardo com determinação inocente. O que foi, meu garoto? Perguntou Eduardo, agachando-se para ficar na altura do Lucas. O que aconteceu a seguir se desenrolou em câmera lenta, cada segundo se estendendo em eternidade. O senhor é o homem de quem minha mãe sempre fala? Inquiriu Lucas, com voz clara e curiosa naquele silêncio do apartamento. O mundo parou. Meu coração martelava enquanto as implicações daquela pergunta inocente me inundavam. Um calor súbito tingiu meu rosto de vermelho. Abri a boca para falar, explicar, rir da situação, mas as palavras não vieram. Os olhos de Eduardo se arregalaram, alternando o olhar do Lucas para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O silêncio se alongou, carregado de revelação e vulnerabilidade. Lucas, já está na hora de dormir, finalmente consegui dizer, com a voz trêmula. Mas a mamãe sempre fala dele, não é? Insistiu Lucas, com a sinceridade típica de uma criança. Você contou para a tia Jenny que o Sr. Montenegro te faz sentir como se você realmente valesse a pena, Lucas. Minha vergonha explodiu, basta. Hora de dormir, agora. O Lucas, percebendo que dissera algo errado, franzia o senho, confuso. Eu só queria saber. Eduardo, recuperando-se mais rápido do que eu, sorriu para o Lucas com uma compostura admirável. Sua mãe e eu somos amigos, Lucas. E amigos conversam sobre si mesmos. Mas já está tarde e você deve obedecer sua mãe. O Lucas assentiu, relutante, e se retirou, mas não sem soltar uma pérola de sabedoria infantil. Os adultos deixam tudo mais complicado. Enquanto seus passos se afastavam pelo corredor, fiquei paralisada, sem conseguir encarar os olhos de Eduardo. O momento se esticou, carregado de verdades não ditas. Rebeca, Eduardo finalmente disse, com voz suave, olhe para mim. Relutante, levantei o olhar. Em vez do que eu esperava, divertimento ou constrangimento, vi ali uma esperança vulnerável que refletia os sentimentos ocultos em meu íntimo. Você fala de mim? Perguntou ele, suavemente. A pergunta pairou no ar, um ponto de virada do qual não haveria retorno. O tempo pareceu suspenso no estreito corredor do apartamento. A indagação, você fala de mim? Pairava, impossível de ignorar e, ao mesmo tempo, aterrorizante de responder. Meus rostos arderam, a rubor se espalhando pelo pescoço enquanto eu lutava para encontrar palavras que não revelassem de mais nem de menos. Minha voz vacilou. A verdade me parecia perigosa, como um precipício que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Eduardo esperou, com a expressão aberta e paciente. Sem pressão, apenas uma silenciosa expectativa. Às vezes, finalmente confessei, com voz quase imperceptível por sobre o zumbido do velho aquecedor no canto, o Lucas exagera. Crianças sempre exageram. Exatamente o quê? Perguntou ele, com um sorriso tímido surgindo nos cantos da boca. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Não era assim que imaginei essa conversa, trancada no corredor com meu filho possivelmente escutando, cabelo bagunçado e vestindo meu suéter mais confortável, manchado de café na manga. Já está tarde, me defendi, gesticulando vagamente para a porta, você provavelmente tem uma reunião cedo amanhã. Eduardo permaneceu imóvel. Rebeca, agora não me importo com reuniões, sua voz baixou, provocando um arrepio involuntário, me importa o que você contou para sua irmã sobre mim.
A lembrança da ligação com a Jenny veio à tona, nitidamente constrangedora. Havíamos passado uma tarde excelente na loja, uma tarde em que Eduardo trouxe o almoço e conversamos por horas sobre tudo e nada. A Jenny ligara para desabafar sobre seu último desastre amoroso, e, de alguma forma, a conversa voltou para o Eduardo. Disse que o Sr. Montenegro me faz sentir como se eu valesse apenas ser vista, havia-me derramado as palavras antes que eu pudesse contê-las, não só como artista ou mãe do Lucas, mas como, eu mesma. Como se ele realmente me enxergasse. Fechei os olhos por um breve instante, reunindo coragem. Olha, foi apenas conversa de irmãs. Você sabe como as pessoas exageram quando estão. Eu te vejo, Eduardo interrompeu, suavemente. Eu te vejo desde o primeiro dia em que entrei na sua loja. Meus olhos se arregalaram. Ele se aproximara, perto bastante para que eu percebesse as sutis notas de seu perfume amadeirado e sofisticado, e via os pontinhos de âmbar em seus olhos castanhos. O que é que o senhor vê? A pergunta escapou antes que eu pudesse pensar melhor. Seu olhar percorreu meu rosto, atento e cheio de significado. Vejo uma mulher que deposita seu coração na pedra e no barro. Que criou um filho incrível, apesar de todos os obstáculos. Que a vida lhe impôs. Que me faz rir, pensar e sentir de forma mais autêntica do que há anos. Cada palavra soou como o golpe de um cinzel nos muros que eu erguera ao redor do meu coração. Demais, rápido, mas exatamente o que eu sempre esperei ouvir. Eduardo, comecei, mas um barulho repentino vindo do quarto do Lucas interrompeu o momento. Ambos pulamos e rimos nervosamente da reação. Preciso ver o que foi, disse eu, grata pela interrupção, ainda que reclamando da má hora. Eduardo assentiu e se afastou. Acessei o corredor e encontrei o Lucas, ao lado de sua luminária de mesa derrubada, com um olhar culpado. Eu estava tentando ler mais do livro, confessou ele, com a lanterna na mão. Tá tudo bem, querido, suspirei, endireitando a luminária e conferindo se não havia danos, mas já é hora de dormir. O livro estará aqui amanhã. O Sr. Montenegro ainda está aqui? Perguntou o Lucas, subindo de novo na cama. Ele já vai embora, respondi, ajeitando o cobertor ao redor dele, impressionada com o quanto o Lucas já se apegara ao Eduardo. Era ao mesmo tempo comovente e assustador, e se isso não desse certo? E se, como Marcos, ele decidisse que éramos complicação demais para sua vida tão organizada? Eu gosto dele, mamãe, murmurou o Lucas, já quase adormecendo. Ele olha para suas esculturas do jeito que você me ensinou a ver a arte. De verdade. A voz embargou-me de emoção. Boa noite, Lucas. Te amo até a lua. E de volta, completou ele, concluindo nosso ritual de dormir. Quando retornei ao corredor, esperava encontrá-lo já ausente. Mas Eduardo permanecia ali, observando um pequeno esboço emoldurado na parede, o desenho feito pelo Lucas da nossa loja, com traços desajeitados e figuras desproporcionais. Ele tem talento, comentou Eduardo, sem se virar. Assim como a mãe. Ele herdou o olho para detalhes do pai, na verdade, disse, logo me arrependendo de ter mencionado Marcos naquele momento já complicado. Eduardo virou-se para mim. Rebeca, acho que preciso ir. Mas, antes, quero deixar algo bem claro. Meu estômago se apertou com ansiedade. Ali vinha, pensei eu, a delicada recusa, aquele discurso de você é maravilhosa, mas, que eu temia desde o dia em que ele pisou na minha loja. Eu não quero ser apenas aquela cliente que aparece às terças-feiras, continuou, com voz firme, nem apenas uma amiga que, ocasionalmente, janta com você e o Lucas. Prendi a respiração, temendo criar esperanças. Quero mais do que isso, disse simplesmente. Se você também quiser, adoraria te levar para jantar. Não aqui, nem como convidado em sua casa, mas em um lugar bacana. Só nós dois. A onda de alívio que senti foi tão intensa que quase me fez girar. O senhor está me convidando para um encontro, Eduardo Montenegro? Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Sim, Rebeca Moraes, acredito que sim. De forma meio desajeitada, mas sim.
Queria responder imediatamente, lançar-me de cabeça e descobrir para onde essa conexão inesperada nos levaria. Mas meu lado prático e protetor, aquele que ajudou Lucas e a mim a superar os piores momentos, me impedia de ser impulsiva. E o Lucas? Perguntei. Ele já se apegou ao Senhor. E se isso não der certo? Se nós não der certo? Eduardo completou por mim. Entendo sua preocupação, também pensei muito nisso. O fato de ele ter considerado os sentimentos do Lucas encheu meu coração de ternura. E acho que o Lucas merece ver a mãe feliz, afirmou ele. Merece ver como é o respeito entre adultos. E, aconteça o que acontecer entre nós, mesmo que no fim descobramos que somos melhores amigos, prometo que não sumirei da vida dele. Suas palavras atingiram um lugar profundo em mim. Há quanto tempo não alguém se importava não só com a minha felicidade, mas também com o bem-estar do Lucas? Alguém que fizesse uma promessa que eu realmente acreditasse ser cumprida? Está bem, disse, surpreendendo-me pela firmeza, jantar. Só nós dois. O sorriso que se abriu no rosto de Eduardo compensou todas as incertezas. Sexta-feira? Conheço um lugar na Zona Sul. Nada muito pretensioso, prometo. Sexta-feira, concordei, sentindo o calor se espalhar por mim, apesar do nervosismo. Quando Eduardo colocou o casaco, um estranho clima de tensão preencheu o espaço entre nós. Como se despedir naquela nova fronteira entre amizade e algo mais? Um aperto de mão parecia formal demais, mas qualquer outra coisa soava ousada. Eduardo resolveu a situação pegando minha mão e, num gesto à moda antiga, levando-a aos lábios. O toque suave despertou uma corrente elétrica pelo meu braço. Boa noite, Rebeca. Obrigada pelo jantar, e pela sinceridade. O leve roçar de seus lábios contra meus dedos enviou faíscas que correram por todo o meu corpo. Boa noite, respondi, já certa de que meu rosto estava em chamas novamente. Depois que ele se foi, encostei-me à porta fechada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Minhas emoções se misturavam como cores numa paleta: excitação, esperança, medo, dúvida e, por baixo de tudo, uma alegria serena que não sentia há anos. A parte racional da minha mente listava todos os motivos pelos quais aquilo era uma má ideia: a grande disparidade financeira entre nós, as complicações de namorar sendo mãe solteira, o risco para meu coração, e para o Lucas, se algo desse errado. Mas, desta vez, aquela voz cautelosa não dominava. Enquanto caminhava pelo apartamento, desligando as luzes, parei diante do quarto do Lucas. Ele dormia tranquilamente, com o livro do Eduardo repousando na mesinha de cabeceira. Aquele instante, aquela noite, já havia mudado algo fundamental em nossas vidas. No meu quarto, ao me deparar com o espelho, vi uma mulher com as bochechas ainda coradas e os olhos brilhando com possibilidades que há muito eu não permitia sonhar. A mulher que me encarava não era apenas mãe, artista ou sobrevivente de desilusões. Era tudo isso, mas também alguém que quase havia esquecido como era ser uma mulher à beira de algo novo, algo que poderia ser maravilhoso. Mais tarde, num ambiente que contrastava com o calor do nosso lar, a sala de espera do hospital era um estudo de tons institucionais de bege e um verde desbotado, projetados para não ofender, mas que, de alguma forma, intensificavam a ansiedade. Sentei-me rígida numa cadeira plástica moldada, ainda vestindo meu vestido azul marinho e o blazer de Eduardo, sentindo-me deslocada entre o público do pronto-socorro, com roupas bem formais. A Jenny havia escorregado nas escadas enquanto carregava uma tigela de pipoca, torcendo o tornozelo de forma que uma fratura fina era iminente. Por sorte, o Lucas dormia no assento ao lado, com a cabeça repousada em meu braço, completamente exausto pela empolgação, e depois a preocupação, da noite. Senhora Moraes? Chamou. Uma enfermeira, aproximando-se. Levantei o olhar. Sim. Os raios-x da sua irmã já foram feitos. O médico está com ela agora, mas pediu por você. Acariciando o Lucas, que murmurava algo sobre super-heróis sem despertar, protestei. Preciso ficar com meu filho. Posso cuidar dele. A voz familiar que me surpreendeu era de Eduardo, que agora estava ali,
com um ar levemente desalinhado, como se tivesse se arrumado às pressas. Sua expressão misturava preocupação e determinação. Eduardo? Como foi? Você mandou uma mensagem para Jenny sobre o hospital, explicou ele de forma simples, ela me chamou. Espero que não se importe. O fato de a Jenny ter o número do Eduardo seria assunto para outra ocasião, naquele momento, eu estava repleta de gratidão. Tem certeza? Perguntei, lançando um olhar para o Lucas. Ele assentiu e, já se dirigindo para ocupar meu lugar ao lado do filho adormecido, anunciou, Jenny está sendo liberada agora. Logo, uma enfermeira nos conduziu por portas que se abriam para uma área com cortinas, onde Jenny jazia numa maca, com o tornozelo direito elevado, exibindo tons impressionantes de roxo e azul. Olá, graça e elegância, brinquei, pegando a mão dela, quão grave foi? Fratura fina, ela se contorceu num sorriso forçado, 6 semanas de bota, que, convenhamos, vai ficar bem naqueles ternos de trabalho. Melhor do que muletas, repliquei, e o que aconteceu com nossos grandes planos de pizza e super-heróis? Os planos eram ótimos. A execução, nem tanto, ela se mexeu na maca, fazendo uma careta, e aí, seu bilionário chegou. Não pude evitar um leve sorriso. Ele veio assim que você mandou mensagem. Não esperava isso, confessou Jenny, só achei que ele deveria saber porque você não atendia às ligações ou mensagens. Imaginava que mandaria flores amanhã ou algo assim. Ele está aqui com o Lucas na sala de espera. As sobrancelhas da Jenny se arqueavam. Uau! Isso é significativo. É só uma noite, respondi, embora meu coração não estivesse na negação. Significava muito. A maioria dos homens que namorei depois do divórcio via o Lucas como um incômodo, ou até um impeditivo. E, no entanto, Eduardo correu quase à meia-noite para ajudar com uma criança que não era sua responsabilidade. E o encontro? Antes da minha graciosa queda atrapalhar tudo? Perguntou a Jenny, tentando desviar o assunto da dor. Senti o calor se espalhar por mim ao lembrar. Foi perfeito, Jenny. Ele foi, atencioso sem ser invasivo. Conversamos por horas e, ao final, ele me beijou de despedida. Finalmente! Exclamou Jenny, atraindo o olhar curioso de uma enfermeira que passava. Me conta, de um beijo tímido a um romance de tirar o fôlego, onde você diria que ficou? Ri, mesmo com o ambiente hospitalar ao redor. Com certeza mais para o lado do romance de tirar o fôlego. Eu sabia, triunfou a Jenny, a forma como o Senhor olha para você, é especial, Becca. Logo depois, o médico voltou com as instruções de alta e uma receita para analgésicos. Após providenciar a liberação da Jenny, retornei à sala de espera e encontrei Eduardo e o Lucas exatamente onde os tinha deixado. Agora, o Lucas estava acordado, atento, enquanto Eduardo explicava com gestos animados algo sobre como um software tenta prever o que você pode querer comprar a seguir. Mas e se, ao invés disso, ele funcionasse para proteger suas informações de empresas que querem vender coisas desnecessárias? Ouviu Lucas perguntar, com a franqueza infantil. Eduardo assentiu seriamente. Sim, mas de uma forma diferente. As empresas pagariam por conexões verificadas com clientes que realmente desejam seus produtos, em vez de vender informações privadas. Isso parece melhor, decidiu Lucas. Acho que sim, concordou Eduardo, antes de notar minha presença. Seu rosto iluminou-se num sorriso que acelerou meu coração. Olá, como está a Jenny? Fratura fina, mas logo ela estará bem. Ela está sendo liberada agora, sentei-me ao lado deles, obrigada por ficar com o Lucas. O Sr. Montenegro estava me contando sobre computadores conversando entre si, explicou Lucas. Sabia que o seu celular está sempre escutando mesmo quando não está em uso? Que conversa fascinante para uma madrugada, disse, erguendo uma sobrancelha para Eduardo. Ele deu de ombros, um tanto envergonhado. Ele perguntou o que eu fazia no trabalho. A conversa acabou fluindo. Mãe, o Sr. Montenegro pode nos levar para casa? Perguntou Lucas, ele disse que pode, se a mamãe permitir.
Eduardo encontrou meu olhar questionador. O Carlos está lá fora. Pensei que você precisasse de ajuda para acomodar a Jane. A oferta foi prática, atenciosa e exatamente o que precisávamos. Seria ótimo, obrigado. A próxima hora passou num turbilhão de papelada hospitalar, acomodar a Jane no banco de trás do carro do Eduardo com o tornozelo elevado, e, finalmente, voltarmos para o apartamento. Eduardo e o Carlos ajudaram a subir a Jane pelas escadas, que Eduardo até a carregou no último lance quando a dor ficou intensa. O Lucas, exausto, adormeceu no sofá quase que imediatamente após nossa chegada. Cobriu com um cobertor, decidindo deixá-lo ali mesmo, sem o transtorno de levá-lo para o quarto. Quer algo? Perguntou Eduardo a Jane, enquanto arrumavam os travesseiros para elevar o tornozelo na minha cama, a qual insisti que ela usasse naquela noite. Uma máquina do tempo para voltar e me avisar a usar uma tigela com alça seria ótimo, respondeu ela, com humor seco. Ele riu. Vou pensar nisso. Por enquanto, que tal água e os remédios? Que cavalheiro, comentou a Jane, enquanto ele se retirava. Rebeca, se você não cuidar bem desse, posso acabar levando-o comigo quando o meu tornozelo melhorar. Balancei a cabeça, sem conseguir conter um sorriso. Depois de ter certeza de que a Jane tinha tudo o que precisava, encontrei Eduardo na cozinha, enchendo um copo d'água. Ele havia, em algum momento, retirado seu blazer de meus ombros e arregaçado as mangas, exibindo os fortes antebraços enquanto se movia com eficiência pelo pequeno espaço. Acho que é isso, disse ele, voltando-se para mim. O Carlos já está esperando lá embaixo, quando você estiver pronta para eu ir. O fato de ele se preparar para partir provocou-me um arrepio inesperado. Apesar do caos da noite, ou talvez por causa dele, eu não estava disposta a deixar aquela presença constante desaparecer. Fique, sussurrei, só por um pouquinho? Posso fazer um café. O sorriso que se abriu em seu rosto foi resposta suficiente. Eu gostaria muito. Mudamo-nos para a sala, falando em tons baixos para não acordar o Lucas. Eduardo ajudou a improvisar uma cama no chão para mim, já que a Jane tomara meu quarto e o Lucas ocupava o sofá. Não era bem assim que imaginei a noite terminar. Confessei, sentando-me à pequena mesa da cozinha, com canecas de café aquecendo nossas mãos. Não? Perguntou ele, com um tom de provocação. Você não sonhou com visitas ao pronto-socorro e funções de enfermagem? Ri baixinho. Estranhamente, essa ideia nunca passou pela minha cabeça. Pois saiba, disse ele, com um olhar sério, estou feliz por estar aqui. Não porque eu esteja contente com o tornozelo da Jane, mas, eu entendo, a assegurei, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Obrigada. A maioria dos homens teria ido embora ao primeiro sinal de hospital. Eu não sou a maioria, afirmou, suavemente. De fato, não, concordei, estudando seu rosto à luz suave da cozinha. Você realmente não é. Logo caímos em um silêncio confortável, ambos absorvendo os eventos inesperados da noite. Lá fora, a cidade já acalmara, com apenas o som ocasional de um carro rompendo a quietude da madrugada. Rebeca, começou Eduardo, com a voz quase um sussurro, sei que tudo está acontecendo rápido. Se for demais. Neguei com a cabeça, surpreendida pela firmeza que sentia. Não parece rápido demais. Parece, inevitável, de certa forma. Como se estivéssemos destinados a isso há muito tempo. Seus olhos suavizaram com minhas palavras. Eu também senti isso, desde o primeiro dia na sua loja. Mesmo com todas as complicações? Questionei, gesticulando discretamente para o ambiente simples que contrastava com o universo dele. Complicações? Isso é a vida real caótica, suja e bela. Você sabe quantas noites perfeitas, mas vazias, já vivi? Quantos relacionamentos que pareciam ideais no papel, mas não tinham alma? Ele se inclinou, os olhos fixos nos meus. Esta noite, mesmo com a visita ao pronto-socorro, valeu mais do que todos os outros juntos. Suas palavras perfuraram meu coração, dissipando dúvidas que eu nem sabia que carregava. Mesmo nessa roupa,
agora repleta de germes do hospital? Brinquei. Especialmente nessa roupa, sorriu, embora, para ser sincero, se você usasse um saco de batatas, eu ainda te acharia linda. Ri, cobrindo rapidamente a boca, enquanto observava o Lucas, que, felizmente, permanecia alheio à atenção. Eduardo olhou o relógio, com certa relutância. Já são quase 2 da manhã. Devo deixar você descansar. Embora soubesse que ele tinha razão, uma estranha vontade de prolongar aquele instante me impedia de querer que ele partisse. A noite nos transformará de amigos cautelosos em algo muito mais profundo, e eu não queria quebrar aquele feitiço. Como se lesse meus pensamentos, Eduardo levantou-se e estendeu a mão. Me leva até a porta? Aceitei, sentindo a calorosa energia se espalhar por mim ao apertarmos as mãos. Na porta, ele se virou para me encarar, com uma expressão terna na luz tênue do corredor. Gostaria de te ver de novo, disse, e não só você, mas também o Lucas. Quem sabe algo que não envolva emergências médicas na próxima vez? Sorri, sentindo-me mais leve do que há anos, apesar do tumulto da noite. Eu adoraria. O Lucas anda falando sobre a nova exposição de dinossauros no Museu da Ciência. Então está marcado, confirmou ele, hesitando por um instante. Posso te dar um beijo de boa noite? Mais uma vez? Em vez de responder, ergui-me na ponta dos pés e encostei meus lábios aos dele. Esse beijo foi diferente do primeiro, menos hesitante, mais seguro. Seus braços envolveram minha cintura, aproximando-nos enquanto o beijo se aprofundava e faíscas percorriam minha espinha. Quando nos separamos, ambos um pouco ofegantes, vi em seus olhos o mesmo encantamento que sentia, a certeza de que algo tão certo poderia ter invadido nossas vidas tão inesperadamente. Boa noite, Eduardo, murmurei, afastando-me com relutância. Boa noite, Rebeca, respondeu, com voz rouca. Ele abriu a porta, mas parou na soleira. Saiba que, eu não vou a lugar nenhum. O que quer que aconteça, estou completamente dentro. Muito depois de sua partida, permaneci no apartamento, refletindo sobre a extraordinária reviravolta que minha vida tinha tomado em poucos meses. Desde o dia em que Eduardo Montenegro entrou na minha loja até aquele instante, com a lembrança de seu beijo ainda fresca em meus lábios, parecia que eu receberá uma segunda chance em algo que eu havia deixado de acreditar. Caminhei silenciosamente pelo apartamento, verificando se a Jenny dormia, graças aos analgésicos, e o Lucas, que repousava no sofá de um jeito desengonçado típico de crianças. Finalmente, deitei-me na cama improvisada no chão, envolvendo-me nos cobertores. Enquanto adormecia, lembrei-me do caminho que me trouxe até ali, as lutas, as decepções, as pequenas vitórias que me moldaram. Durante anos, concentrei-me apenas na sobrevivência e na estabilidade, erguendo muros para proteger meu coração. Convenci-me de que minha arte e meu filho bastavam, de que o amor romântico era um luxo arriscado demais. Mas algo mudou no dia em que Eduardo entrou na minha loja. Não apenas pelo que ele representava, mas pela forma como me enxergava, como alguém inteira, valiosa e digna de atenção. Sua presença me lembrou de que eu era mais do que uma mãe ou uma artista, que eu era uma mulher com sonhos e desejos que havia deixado de lado por tempo demais. Independentemente do que o amanhã trouxesse, complicações, ajustes, olhares de desaprovação de quem só enxergaria o bilionário e artista em dificuldades, senti, com uma clareza repentina, que estava pronta para enfrentar tudo. Não porque Eduardo tivesse me salvado, mas porque ele me fez ver que a minha vida, como sempre foi, merecia ser vivida intensamente. Com esse pensamento aquecendo-me mais do que os cobertores, fechei os olhos e deixei o sono me levar, ansiosa pelo que amanhã traria.